Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui o segundo vídeo do canal falando sobre minhas opiniões polêmicas. Então, o primeiro ponto assim que eu queria falar é sobre a Clary. Eu acho ela muito chatinha, embora ela seja a protagonista dos 6 primeiros livros. Principalmente nos 2, 3 primeiros, ela só fica falando de contra a mãe dela o tempo inteiro. Ela enche o saco de todo mundo. Ela fala como se ela fosse super moral da história e sempre fica saindo, fazendo coisa que eles falam que não pode, né? Ela gosta de descumprir as regras também. Então, tipo, eu acho ela muito chata nos primeiros livros. Tem personagens sofrendo tanto quanto ela que não ficam enchendo o saco tanto assim. Ela não cria muita afinidade comigo como público, mesmo sendo a protagonista. Eu tô muito mais pro lado do Jace, da Izzy, até do Simon, que é um clichê, né? Ser apaixonado pela melhor amiga, mas ela, nossa, sei lá, ela é uma personagem que me irrita muito. Número 2. Triângulo entre Will e Tessa e Jane, na verdade, não existe. Ele é forçado goela abaixo na trilogia de As Peças Infernais, porém, a gente percebe, pelo menos eu percebo muito isso na minha leitura, que a Tessa, em momento nenhum, ela gosta do Jane como ela gosta do Will. A todo momento dá pra ver que ela gosta do Will. Mas eles ficar colocando tanto empecilho, sabe? Irrita, porque não faz sentido. Dá pra ver, por exemplo, naquela cena que ela descobre que vai. Tipo, que ela vai casar com o Jane e descobre que o Will, na verdade, fez tudo aquilo de propósito, porque ele achava que era amaldiçoado e tudo mais. Que ela sofre tanto naquele momento que ela coloca a mão no atiçador lá de lareira. Tipo, queima muito a mão. E não faria sentido ela fazer, sendo que ela tá casando com o suposto amor da vida dela, né? Eu acho que esse triângulo é empurrado goela abaixo e não faz sentido. Gente, o ponto número 3. O Magnus, ele é o melhor personagem, assim, da trama. E o Alec abaca com ele em muitos momentos gratuitamente. Tipo, principalmente nos 2 primeiros livros, eu acho. Ele, por medo de se assumir e tudo mais, ele acaba tratando o Magnus muito mal na frente dos outros. Eu sinto isso. Sendo que ele não precisava, entendeu? Tipo, ninguém tá falando, ah, então vocês estão juntos. E, tipo, ele se sente com medo e ataca o Magnus. Eu não gosto disso. Não tem muitos exemplos, assim, tipo, de cabeça pra lembrar, mas eu acho que ele faz isso. Eu não gosto. O Magnus é todo fofinho, todo compreensivo. Fala, ele ainda é muito jovem e tal, porque ele é tudo maduro, né? Mas eu acho muito injusto essa relação nos primeiros livros. Depois que ele se abre, conta pra todo mundo, e aí sim eles começam a ter um relacionamento. Aí também vem aquela série As Maldições Ancestrais, que é dos dois, né? O primeiro livro é entre o 3 e o 4. E aí que eles vão tirar férias, e aí sim a gente vê o relacionamento deles evoluir e o Alec se tornar a pessoa que ele é. Porque, tipo, enquanto ele tá incubado, ele não é uma pessoa de verdade, gente. É péssimo. Ponto número 4. O Julian, na verdade, ele tem uma dependência emocional na Emma muito forte. Tipo assim, ele. Tudo bem, ele é apaixonado por ela, mas, tipo, uma terapia ele iria bem, muito bem, né? Ele é excessivamente se importa excessivamente com ela, ele pensa nela o tempo todo, ele faz um monte de quadros dela sem ela saber. Tipo, se você coloca isso num contexto real, fora do mundo da fantasia, isso fica bem perseguidor, né? Mesmo ele sendo o parabatai dela, ele é muito hiper focado na Emma. Eu acho isso muito estranho. Mas eu gosto deles dois juntos depois que tudo dá certo. Mas antes disso, eu acho bem esquisito. Já pegando o gancho do Julian, né? Os livros dos Artifícios das Trevas, eu acho que a melhor parte, assim, o melhor contexto da história é quando tá passando a Kiara
e aqueles dois lá, e o Tai também. Gente, são os dois pontos, os pontos mais LGBT, que são os mais legais da série. Tipo, desse contexto. Tem o ponto da Aline também, mas eu não acho tão forte assim. O ponto do Tai e do Kit, principalmente por eles ainda serem pré-adolescentes, assim, serem tão novinhos, estarem se descobrindo, é muito, muito forte, é muito bom. E o da Kiara também, porque, tipo, ela tá entrando num mundo novo, né? Daquele poliamor que tem entre os três. Ela, o Kiran e o Mark. Melhor triângulo, assim. Isso sim é um triângulo, entendeu? Isso sim é um triângulo. Os três estão conectados de todas as formas. Os dois já tinham um romance. Ele volta e ela é a pessoa que ele mais se conecta. Aí o Kiran volta também. E aí sim ele também se conecta com ela. Isso sim é um triângulo de respeito, entendeu? Cassandra evoluiu muito. Próximo ponto. O livro dos Instrumentos Mortais é um dos melhores. Não por matar um grande vilão, porque esse livro ele se passa meio que fora, né? Eles estão lá na Europa e, tipo, não tem muita ação, por assim dizer. Mas eu acho que é nisso que eu gosto mais dele. Porque mostra mais a fundo os sentimentos do Jace, da Clary, do Jonathan também. Dá pra ver mais lá dele, dá pra ver que tem um negócio rolando ali atrás, mas mesmo assim, mesmo eles fingindo o tempo inteiro, dá pra ver o que eles realmente desejam, entendeu? Longe daquilo. Eu acho esse livro um dos melhores. Uma bem polêmica também, que é da última saga que eu li, que é As Últimas Horas. Na câmera, nesse ângulo, não dá pra ver. Mas eu vou tentar no próximo vídeo gravar com os posters atrás. Os personagens principais não são tão interessantes na trilogia As Últimas Horas. Eu acho a personagem mais interessante a Ana. Eu acho que ela tem pouco destaque. Ela tem poucos capítulos, assim, mais focados nela mesmo. Sempre tá lá, parece que ela tá lá pra ajudar, pra ser um refúgio, por ser fora do contexto normal da sociedade e tudo mais. Mas ela nunca tá, tipo, nunca tá mostrando ela por ela, né? Eu acho muito pouco. Eu acho ela a melhor personagem, ela é a mais autêntica, né? E sei lá, eu acho que poderia ter mais exploração dessa personagem. Acho que se fosse fazer alguma outra série de livros derivada ou algum conto, deveria ser sobre ela. Pode ter a Ariadne, claro, mas acho que focar nela, principalmente porque ela é uma personagem muito legal, que foi pouco explorada, na minha opinião. E já emendando para fechar mesmo, seria que o livro me deixou meio decepcionada, o último livro da trilogia, porque por ser um vilão tão forte, dava a entender que teria mais perdas, que seria mais difícil, que talvez eles não passassem dessa. Mesmo a gente sabendo que eles passam, porque tem o futuro, né? Eu achei que foi muito simples. Eles, tipo, tava tudo encaminhando, cada vez dificultando mais e mais e mais. O livro é bem longo até. E aí, no fim, tipo, eles derrotam meio que fácil, assim. Eu achei muito, sei lá, eu achei decepcionante mesmo, muito fácil. Eu tava procurando aqui, olhando pra ver se eu achava o livro, mas ele tá bem lá em cima e não vai dar pra eu pegar. Mas é isso. Poderia ter parecido mais difícil derrotar ele. Eu sei que, ai, como você pode falar isso? Christopher morre. Um dos melhores personagens também. Ele todo fofinho e tal, né? Mais diferente, assim, do grupo. Morre. Sacanagem e tal. Também acho, concordo. Acho que ele não deveria ter morrido. Acho que poderiam matar um personagem mais presente na história. Pra ser mais impactante. E sei lá, eu sinto que quando a gente chora no final do livro, acho que a emoção foi transmitida. Eu senti isso no final da saga principal, né? Dos Instrumentos Mortais, no livro 6. Eu chorei muito. Tipo, mesmo ele sendo derrotado, o cara, mesmo
a pessoa não tendo morrido, o que aconteceu foi o suficiente pra me fazer chorar, entendeu? Eu fiquei, nossa, muito balançada. E aí, tipo, nesse livro, um morre, mas não causa toda aquela comoção que a gente tava esperando, eu acho. Não deixa de ser um livro bom, né? Porém, eu acho que talvez também eu tenha criado muita expectativa por serem personagens que a gente já vai ligando aos pais e tudo mais, né? Vai puxando o apego emocional. Eu criar mais expectativas do que realmente aconteceu. É isso, gente. O vídeo vai ser sobre isso só. No próximo, provavelmente eu já vou começar a ler. Eu vou começar a ler Os Instrumentos Mortais de novo. Vou fazer aquela série como do canal que eu tinha indicado, na leitura, né, o vlog de leitura, só que na verdade de releitura, né, e aí sim eu vou lendo e de 3, 4 capítulos quando for avançando um pouco a história, eu vou falando o que eu senti de novo, as lembranças que eu tive, como eu percebo o personagem naquele momento. E aí eu vou fazendo esse vlog. Eu acho que eu vou soltar ele por partes mesmo, conforme eu for fazendo. Se os vídeos forem ficando bem curtinhos, aí eu deixo, sei lá, as primeiras 100 páginas, alguma coisa assim, a primeira parte. Geralmente, eu não lembro os primeiros livros dela, mas geralmente os livros da Cassandra são em partes, né? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então aí eu vou dividindo os vídeos também, para não ficarem vídeos também muito longos. É isso, se inscreva no canal se você gostou, deixa um like, coloca os seus comentários polêmicos também, fala se você discorda de mim. Posso abrir lives também para discutir os assuntos. Falou!